Já estamos de volta e vamos trazer agora para vocês as notícias internacionais. Um diplomata tunisiano e um outro funcionário da Embaixada da Tunísia na Líbia, sequestrados há semanas em Trípoli, foram libertados neste domingo. Os dois chegaram a Tunis, capital do país, onde foram recebidos por familiares. Os dois homens foram recebidos com festa e emoção neste aeroporto na Tunísia. Em 21 de março, o funcionário da Embaixada da Tunísia em Trípoli, Mohamed Ben Sheikh, foi sequestrado na capital líbia. Em 17 de abril, o diplomata tunisiano Al-Aroussi Kontassi foi feito refém na mesma cidade. Não fomos submetidos a qualquer tipo de maus-tratos, mas as condições do cativeiro eram ruins e não refletiam a gentileza dos líbios que continuam sendo nossos irmãos. Diplomatas são como soldados que trabalham para servir a nação. Alguns dias depois, um grupo jihadista desconhecido divulgou um vídeo com um apelo de Mohamed para que o presidente tunisiano negociasse com os sequestradores. O grupo teria motivações políticas e reivindicou a libertação de líbios condenados em Tunis por terrorismo. O governo garantiu que não pagou resgate pelos reféns nem atendeu às demandas dos jihadistas. Desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011, as representações diplomáticas na Líbia têm sido alvo de ataques e sequestros por parte de milícias. E o desabamento de um edifício em construção no sul da Índia deixou vários mortos. As equipes de resgate procuram dezenas de desaparecidos. Pelo menos 11 pessoas morreram. O imóvel desabou no sábado à noite devido a fortes chuvas em Madras, no estado de Tamil Nadu, sul da Índia. As equipes de emergência resgataram 20 sobreviventes que foram levados para um hospital. As autoridades temem que dezenas de pessoas continuem presas no local. Na última sexta-feira, o colapso de outro edifício em Nova Delhi deixou 10 mortos, incluindo 5 crianças. Os desabamentos são frequentes na Índia. Especialistas afirmam que a legislação é pouco rigorosa no setor de construção civil. Além disso, existe uma grande procura por imóveis de baixo preço, o que motiva o uso de material de péssima qualidade. E o vice-presidente da Argentina, Amado Boudou, foi indiciado por suborno e negociações incompatíveis em um caso de corrupção relacionado com a impressão de papel oficial, quando ele era ministro da Economia. O anúncio foi feito por fontes judiciais. O segundo principal nome no governo de centro-esquerda da presidente Cristina Kirchner se torna, desta forma, o primeiro vice-presidente no exercício do cargo da história da Argentina a ser processado em um caso de corrupção. Boudou está em viagem a Cuba e pretende retornar ao país na próxima semana. O juiz federal Ariel Lijo acusou o político de usar influência para ajudar a empresa Sicone a evitar a falência em 2010 e de comprá-la por meio de um misterioso fundo de investimento chamado de Old Fund. Na época, Boudou era ministro da Economia. De acordo com uma fonte judicial, a decisão do juiz impõe ao vice-presidente um processo sem prisão preventiva e ordena um embargo de 200 mil pesos, o equivalente a $25 mil sobre os bens de Boudou. E exposição e muita animação no Centro Educacional Municipal Jardim Yacht Club, em Balneário Camboriú. Alunos e professores se uniram para compor uma exposição temática da Copa do Mundo, associando o Mundial ao ensino e à aprendizagem. Professores e alunos do Centro Educacional Municipal Jardim Yacht Club de Balneário Camboriú realizaram uma exposição com o tema Copa do Mundo com o Mundo na Escola. A ideia era fazer com que os alunos pesquisassem e estudassem os países que estão participando do Mundial. Foi a união do útil com o agradável. A matemática foi usada para calcular os polêmicos gastos com toda a estrutura criada em função do evento. Já a língua portuguesa cuidou de fazer um levantamento dos principais nomes de narradores do rádio e da televisão. E a euforia tomou conta dos alunos de História do 9º ano, minutos antes deles apresentarem um teatro com o título A História do Futebol. A princípio, a questão da Copa do Mundo, como tem muita polêmica, né, a gente ficou um pouco assim, mas abraçou o projeto, a ideia, né, de montar
um conteúdo que aliasse a história com um pouco sobre futebol, Copa do Mundo. E foi uma experiência que deu muito bem, assim, deu bem certo, na verdade, né? É uma experiência muito interessante. A gente colocou todos os alunos envolvidos nesse projeto, a gente conseguiu envolver todos eles, tanto na arte, na produção do teatro, de algumas imagens, tanto quanto da apresentação mesmo do teatro em si, né? É bem gratificante ver a participação dos alunos, assim, a integração, né? E essa coisa de conseguir lidar com um conhecimento ligado ao esporte, né, com história. Acho que funcionou muito bem, a gente conseguiu um bom resultado. Foram mais de 500 alunos envolvidos de forma direta e indireta com os trabalhos. Ao todo, 22 turmas de estudantes. A maioria dos itens foram feitos com materiais recicláveis. Um dos destaques da exposição foi esta maquete com os faraônicos estádios espalhados pelo território nacional. E até um jornal com notícias sobre a competição foi produzido. Para a diretora da escola, a proposta é um excelente estímulo para despertar o interesse dos alunos para a pesquisa. A gente quis trazer um pouquinho, né, do mundo para dentro da nossa escola. Então a gente trabalhou os 32 países que estão participando da Copa do Mundo, né? Trabalhamos a diversidade, os professores trabalharam, né, de uma forma dinâmica, onde os alunos puderam não só estar conhecendo um pouquinho mais do futebol, mas sim também dos países que estão fazendo parte, né, da Copa do Mundo. A gente envolveu os alunos do 1º ao 9º ano, né, trabalhando a interdisciplinaridade, né, dos professores. Os alunos do 6º ao 9º, os professores trabalharam a sua disciplina, né, geografia, ela trabalhou a parte, né, geográfica, história, pôde trabalhar a história de cada país, né, e cada professor foi desenvolvendo na sua disciplina, né, do 6º ao 9º. A professora de arte fez, né, trabalhou as cidades sedes do Brasil que estão, né, onde está acontecendo os jogos da Copa do Mundo, e a gente pôde ver assim que o que a gente quis trazer, não só o futebol para dentro da escola, né, que eles não tivessem conhecimento só com o futebol, mas sim que eles pudessem aprender, né, e trazer o conhecimento para dentro da escola, né. Bacana, bem interessante. O MC Notícias de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Uma boa tarde para você e até amanhã.